Bom, pessoal, vamos voltar aqui, né? Deixa eu responder uma pergunta que eu vi aqui do WhatsApp, acho que foi o Jonathan que fez, mas já serve para todos. Se vocês... Eu disponibilizo lá sempre para as atividades, eu coloco lá que vocês podem fazer mais de uma tentativa. Se vocês querem fazer mais uma vez essa tentativa, eu volto a falar, eu sempre friso, né, essa parte. Né? Entrem em contato com o pessoal lá da secretaria para pedir um auxílio de como que vocês fazem essa parte técnica, burocrática, vamos chamar assim dessa forma, da utilização da plataforma, tá bom? Bom, do exercício aqui, vamos lá. O tempo maior, né, que nós gastamos na resolução desse exercício é em pensarmos, né, os passos, né, mas como eu falei, vamos usar de exemplo aquele mesmo desenho que nós pegamos para complementação da nossa aula passada e a introdução da aula de hoje, que é esse desenho aqui, né? Então eu falo lá que eu tenho um local a ser aterrado, um vazio, né, um ponto de 70 metros cúbicos. Né? Ou seja, a primeira coisa que eu tenho que ter na minha cabeça são 70 metros cúbicos que eu vou ter que preencher esse vazio. E aí eu falei que temos aí um solo com redução volumétrica de 12%. Né? Então, se ele tem aquela redução volumétrica... 18%, né? 18, desculpa. Se aquele solo ele tem a redução volumétrica de 18%, a sua compactação ela vai ser dessa diferença até 100. Então, o seu fator de compactação vai ser 82%. E aí é esse fator de compactação que eu tenho que utilizar no cálculo de quanto que eu vou cortar. Né? Então, meu volume de corte ele vai ser o volume de aterro, né? Aquele volume lá a ser preenchido, 70, dividido por 0,82, né? Que é os 82%, que é o fator de compactação. Né? Se ele tem a redução de 18%, ele tem um fator de compactação de 0,82. E aí, esse cálculo, 70 dividido por 0,82, 70 dividido por 0,82 dá 85,37. Estou usando aqui a regra de arredondamento, que já estamos aí acostumados a trabalhar. Então, 85,37 metros cúbicos. Sempre coloque as unidades, né? Não deixem unidades pendentes. Porém, perguntamos ali ainda, né? Qual será o volume de terra transportado se considerarmos que seu empolamento é de 20%? Então, esse 85,37 ele é o que eu tenho que cortar. Eu tenho que arrancar 85,37 metros cúbicos. Porém, se eu vou transportar isso aqui, eu vou tirar 85,37 metros cúbicos daqui. Ele vai empolar. E o fator de empolamento é 20%. Então, eu posso multiplicar 85,37 vezes 1,2. Estou acrescentando 20%. Dá 102,44 metros cúbicos. Né? Então, tem aqui. E aí, ao transportar, acrescentando o fator de empolamento,
eu chego em 102,44 metros cúbicos, tá? Então, esse é o resultado esperado desse exercício proposto, né, que em cima do que nós vimos aí na aula passada, com a complementação dessa aula, acredito que tenha transcorrido aí de uma forma tranquila. Certo? Certo, professor. Certo. Então, beleza. Então, todos alinhados, vamos na complementação aqui da nossa aula de hoje. Bom, a nossa complementação temos uma teoria que já estava lá, né, na nossa aula 5, mas aí eu coloquei novamente aqui, né, na nossa aula 6. Que é uma apostila, um material de apoio aí, que vai complementar aí todo esse assunto aí que estamos falando de movimentação de terra, né? Então a movimentação de terra, ela faz parte da terraplanagem, né? E o que vem a ser a terraplanagem? São as operações, escavação, carga, transporte, descarga, compactação, executados com o objetivo, né, de deixar o terreno numa nova conformação topográfica, né? Então, o que está querendo dizer aqui, né? Eu tenho um terreno qualquer, numa natureza qualquer, e a terraplanagem, que está dentro da nossa movimentação de terra, ela tem por objetivo deixar esse terreno da forma que nós desejamos, da forma que necessitamos, que o nosso projeto nos pede, para que executemos, né, nossos serviços de construção civil dentro desse terreno. Dentro da terraplanagem existe o corte, né? O que é o corte? Né? Como nós já vimos lá no nosso exemplo de cálculo que nós trabalhamos hoje, eu estou retirando algo, né? Então estou cortando algo, né? Então aqui nessa parte aqui que nós temos pintada, né, achurada, né, em desenho nós chamamos isso de achurado, né? É a parte que o nosso projeto solicita que seja escavado, né? Então essa parte aí ela tem por necessidade de ser escavada, então ela tem por necessidade de ser cortada, tá? Então, quando nós falamos corte, nós estamos nos referindo à retirada dessa terra. O aterro é o contrário, né? Eu preciso, por algum motivo, por alguma natureza que o nosso projeto nos direciona, né, de que seja feito, fazer um aterro, né, uma colocação de terra, né? Então, o aterro ele é a operação contrária do corte, né? E essas são as duas principais operações que temos dentro da movimentação de terra, da terraplanagem, que são uma das primeiras, um dos primeiros serviços a serem executados dentro de um canteiro de obras, né, dentro de um terreno, seja uma obra residencial, uma obra comercial, uma obra rodoviária, uma obra ferroviária, uma obra aeroportuária, uma obra portuária, enfim. Seja qual for a natureza da sua obra, com certeza teremos inserido dentro dessa obra operações de movimento de terra, ou seja, operações de corte e aterro. E claro, né, a depender dessa obra, se é uma obra de pequeno, médio ou grande porte, essa movimentação de terra ela vai ser maior ou menor. Claro, se for uma obra de grande porte, né, uma obra com uma extensão territorial maior, né, entenda-se esse tipo de obra como uma obra rodoviária, uma obra ferroviária, uma obra aeroportuária, uma obra portuária, enfim, obras de grande porte, né, com certeza as movimentações de terra elas serão
maiores. E aí entra essa parte, né, do interesse, do extremo interesse que nós temos em cálculos, né, de movimento de terra, de empolamento, de contração, de redução volumétrica, justamente porque a movimentação, o transporte de terra de dentro da nossa obra para fora, de fora da nossa obra para dentro, né, a depender se é uma obra que tem uma quantidade de aterros maior do que quantidade de cortes. Então ela vem de fora para dentro, essa movimentação. Então temos que estar bem atentos aí a esses cálculos que são executados, esses cálculos que nós fazemos de empolamento, de contração, de compactação, enfim. Então aí a importância que temos desses cálculos, justamente porque observamos aí que com a introdução do ar dentro do solo, né, nós temos aí um aumento de volume, e o contrário também é verdade, com uma compactação, uma diminuição de volume. Seção mista, né? Seção mista é o que nós temos aí de um grosso modo, né? De um modo geral, em quase todas as obras, né? Então, o que nos fala essa seção mista, né? Essa linha menos quebrada, né? Ela é a linha que o nosso projeto fala que... Professor? Sim? Cortou aqui, desculpa. Sim. Essa linha, ela fala o que é o terreno que tem que ser futuro, né? O terreno a ser executado, a ser feito, né? Digamos dessa forma. Então, aqui nessa seção mista, nós temos corte e aterro no mesmo desenho, né? Temos aqui nesse primeiro lado, aqui esse nosso lado esquerdo, um corte, né? Eu tenho que cortar isso aqui para ter esse terreno nessa conformação. E aqui nessa segunda parte eu tenho que aterrar aqui para que eu tenha essa conformação, tá? Então, sempre que vocês virem projetos, locais que falam de movimentação de terra e afins, que se colocam com esse termo aí de seção mista, estamos falando aí de seções aí onde nós encontramos corte e aterro no mesmo empreendimento, na mesma obra, tá? Então, sempre que verem, né, observarem aí que tem essa colocação, seção mista está nos dizendo aí que temos tanto corte quanto aterro no mesmo local. Aqui mostrando, né, a seção mista mais uma vez, aquela questão, posso tirar de um lugar, colocar em outro, a mesma colocação. Aqui o empolamento, que vocês perguntaram da questão do fator de empolamento, tá? De um modo geral, temos tabelado aí, né, os fatores de empolamento, tá? Então, assim, tanto de areia quanto de argila, tá? Que é o que nós mais encontramos aí nos nossos solos. Claro, né, você não vai encontrar um terreno que seja 100% arenoso e nem um terreno que seja 100% argiloso, tá? É um terreno que tende a ser mais arenoso e um terreno que tende a ser mais argiloso, tá? O raciocínio que nós entendemos é dessa forma, tá? Então a gente tem sempre que trabalhar com essa questão. Claro que se for um terreno que tem uma porcentagem maior, uma quantidade maior de areias, nós vamos considerá-lo como um terreno, um solo arenoso. E se for um terreno que tem uma maior quantidade, uma maior porcentagem de argila, para efeitos de numéricos, aí nós vamos considerá-lo aí como um terreno argiloso, tá? Então, temos aí uma fonte de um autor, tá? E aqui a gente entra também naquela questão até do que nós estamos vendo em projetos, né? Como que referenciamos, né? Isso aqui não saiu da cabeça do Rafael, não saiu da cabeça da pessoa que fez esse material de apoio, né? Esse material de apoio lá da PUC de Goiás, né? Disponível aí também para vocês na nossa plataforma. Mas essa tabela, né, saiu desse pesquisador, né, o seu sobrenome, e em 1981. Aí as formas que nós temos aí de
referência, né? Referência direta, referência indireta, enfim. Quando eu falo, fazendo um gancho com a nossa aula de projetos, né, não copiem as coisas e, claro, existem coisas que vocês vão, porventura, utilizar como tabelas, gráficos, que alguém fez isso antes. Referencie, né, de quem é que você tirou, né, essa informação. É extremamente importante isso para trabalhos acadêmicos. Volto a falar, não vou cobrar esse rigor aí de referenciação, né, do trabalho de vocês, mas saibam que esse é o processo da forma correta que tem que ser feita, né, e principalmente porque existe a questão de plágio e plágio é crime, né. Bom, então aqui, né, mais uma vez um empolamento aí do solo, falamos, né, o volume de um solo ele varia, né, então ele acaba variando aí de acordo com o material, né? Dependendo do seu grau de compactação, dependendo de cargas que esse solo tem, dependendo de chuva, dependendo dos processos geológicos. Enfim, vai depender de vários fatores da forma que aquele solo está para que nós consigamos definir o seu fator de empolamento. Falamos nas nossas primeiras aulas que se o solo ele é bom para a agricultura, ele é ruim para a construção. E se ele é bom para a construção, ele é ruim para a agricultura. Por quê? O solo bom para a construção é aquele solo com poucos vazios, mais compactado, nos dá uma maior estabilidade, né? O nosso raciocínio que fazemos é esse. O solo bom para os nossos colegas agrônomos, nossos colegas da área do campo, da agricultura, já é o contrário, ele tem que ser um solo com vazios. Por quê? Porque por esses vazios vai haver a percolação da água, vai haver a percolação dos nutrientes necessários para que aquilo que está sendo plantado nesse local cresça, né? Então é importante que esse solo seja cheio de vazios, diferente do nosso solo, né? Na nossa área de construção, que ele tem que ser um solo compactado, com poucos vazios, tá? Então o autor aqui, ele nos coloca a definição aí do tipo do solo, entre um solo arenoso ou um solo argiloso, e ele define o estado do solo como natural, solto ou compactado, né? O que ele está falando? Natural é aquele solo que está lá quieto no cantinho dele, lá na sua jazida. Solto é aquele solo que foi quebrado, essa naturalidade, né? Então ele, né, incorporou mais ar, digamos assim, dessa forma. E o compactado é aquele solo que tem um menor índice de vazios, ele passou por processos de compactação e acabou ficando compactado, né? Percebemos aí, por exemplo, a areia. Uma areia no seu estado natural, né, ela tem um fator de compactação 1. Uma areia no seu estado solto, ela tem um fator de compactação 1,1, né? E uma areia no seu estado compactado, ela tem um fator de compactação de 0,95. Tá? Então percebamos aí isso no decorrer aí dessa tabela. E no nosso exemplo aqui a gente vai conseguir ver isso melhor. O exemplo, né? Eu tenho aí uma terraplanagem de um terreno que tem 50 por 20 e ele tem aí uma inclinação de 1%, tá? Então, eu preciso saber um volume de corte, né? Eu estou fazendo corte desse terreno. Então, com essa inclinação que eu tenho, de uma ponta a outra, acaba chegando-se aqui a uma altura de meio metro. Tá fazendo essa conta, qual vai ser esse volume de corte, né? Vai ser 50 vezes 20 vezes meio, dividido por 2, né? Porque se eu deixar apenas dessa forma, eu vou estar calculando um retângulo, e não é um retângulo, vocês conseguem observar que é um triângulo. Então, esse volume a ser retirado, a ser cortado, é de 250 metros cúbicos. E essa terra, ela está lá quieta, né? Ela está lá ao natural, né? Então, aí vem aqui, né? Suponhamos que seja um solo argiloso,
quieto lá, natural, compactado, né? Compactado solto. Então, qual vai ser esse fator de empolamento? Solo argiloso, ele está lá quieto, compactado, né? Nós vimos aquele triângulo que é um bloco, né? E aí estamos falando aqui que é solto. Então, qual que é o seu fator de empolamento? 1,59. Tá? Então, vejam que vocês têm que ver 3 fatores aqui na nossa tabela. Né? Primeiro, o tipo de solo, argiloso. Depois, o estado, né, desse solo. Você vai ver o estado do solo 2 vezes. Eu estou falando que ele é compactado, solto, compactado. E aí vem aqui na outra tabela, na outra coluna, né, do solto. Interpolo, né, esses resultados. Chego aqui nesse fator de empolamento de 1,59. Não precisa decorar a tabela, não precisa de nada disso. Tá? Nos nossos exercícios, eu vou passar sempre para vocês o fator de empolamento, tá bom? É apenas aí no nosso material de apoio para vocês verem que esses fatores, eles não vêm do nada, tá? Existem outras NBRs que falam dos fatores de empolamento e por aí vai, assim sucessivamente, tá? Bom, continuando aqui o exemplo, né? Na verdade aqui tá errado, tá? No exercício aqui, no exemplo, porque eram 250, tá? Então aí façam aí a correção, uma errata aí no material de vocês. Então, qual vai ser o volume, né, a transportar, o volume que eu preciso carregar, né? Se é 250 metros cúbicos vezes 1,59, ou seja, estou jogando 59% em cima, vai ser 397,5. O valor aí está correto, tá? A única coisa que está errado aqui é que quando for digitar, ao invés de colocar 250, colocar 205, tá? Aqui é 250, como a gente viu lá em cima. Então, o volume a ser transportado não é 250, é 397,5 metros cúbicos. E aí, supondo, né, que esse caminhão aí ele tem uma capacidade de 6 metros cúbicos, né, eu divido esse valor por 6, né, pego 397,5, divido por 6, chego... vamos ver aqui, peraí. Capacidade do caminhão, 6 metros cúbicos. 56,25. 66, né? 66,16. Tem um outro... Ah, tá ali. Arredondou para 67. Tá ali embaixo. Então, aproximadamente 398 metros cúbicos para transportar, né, cada viagem aí em 6 metros cúbicos. 67 caminhões, né? 67 viagens, né? Não precisa de 67 caminhões, né? Mas sim 67 viagens. Professor, Sim. desculpe direto para o senhor. Da onde são esses valores aí? É do exemplo anterior? Quais valores? Esses valores de 205 metros cúbicos vezes... Então, 205 eu falei que está errado, né? Que é 250, na verdade. Aqui, ó. Saiu daqui. Ah, tá. E aí é esse terreno aqui de 20 por 50, com essa inclinação de 1%. E aí eu cubiquei isso aqui, né? E aí cheguei em 250 metros cúbicos. A retirar, né? A cortar. Que aí, igual eu falei para vocês, aqui 205 está errado, é 250, certo? Ô, professor, aquele lá em cima, o 20 metros que tem lá, saiu de onde? Que 20? Lá no isso aí, ó. Um exemplo, Aí, ó. né? Tá aqui, é o enunciado do exercício, né? Ah, tá lá em Ó, cima. eu falei que é um terreno que tem 20 por 50. Ah, entendi. Perfeito. Bom. E aí aqui é exatamente o que nós fizemos até hoje, né? Nós fizemos um cálculo, colocamos aqui numa teoria de corte, aterro.
E aí umas outras informações aqui, né? Deixa eu ver o que eu tinha separado aqui. Ele fala de rebaixamento de lençol freático, mas não era isso que eu queria falar. É lá no final. Tá, aqui é legal. É um cronograma aí que nós temos da movimentação de terra, né? Quando ela vai acontecer, né? De um modo geral. De um modo geral, né? Como funciona uma obra, né? Nós temos lá, se for alguma coisa a demolir, né? Um alvará de demolição, nem sempre eu tenho demolições em obras, né? Demolição. Sondagem, que nós vamos ver aqui daqui a pouco, né? Daqui a pouco em outra aula, né? O que é sondagem, para que serve a sondagem, né? Que nada mais é para eu detectar o tipo de solo, né? Que eu tenho, o tipo de material que eu tenho lá no meu terreno, porque é em cima da sondagem um dos elementos que vai me ajudar a definir o tipo de fundação, né? E aí entramos com a movimentação de terra, tá? Que é isso tudo que vimos anteriormente. Corte, aterro, misto, né? Eu vou ter lá dentro do da minha obra lá um terreno misto, um terreno com corte, com aterro. E aí a implantação do canteiro e a obra, né? Em si, tá? Então esse daí é mais ou menos o passo a passo, é mais ou menos o cronograma, né? Que nós temos aí de andamento de de nossas obras aí de uma forma sem maiores problemas, né? Outra coisa que eu quero falar é dos equipamentos. Deixa eu achar aqui. Temos os tipos, né, de equipamentos, né? Então aí temos aí uma escavadeira, né? Falando aqui suas vantagens, né, desvantagens que tem. Escavadeira para fazermos os nossos cortes. Aí a carinha dela trabalhando, né, fazendo aí um corte. Aqui, aliás, muito jeitão aqui que teve execução de estaca, né? Então eu tô aqui, tem aqui a cabeça das estacas, né, muito provavelmente. E eu estou fazendo aqui a abertura dessa vala para poder fazer a execução de um bloco aqui sobre as estacas, né? Um bloco de coroamento. Isso a gente vai ver na segunda parte da matéria aí, que é a questão de fundações, tá? Muito provavelmente é isso que está sendo realizado aí. E aí essa terra, ela está sendo retirada. O que vai acontecer com essa terra aí? Ela vai embora, vou usar ela novamente para um reaterro. São situações, né, recorrentes e extremamente naturais, né, dentro de quem convive, né, dentro de um ambiente de obra, né, de um ambiente de campo. São situações corriqueiras, né, digamos assim, dessa forma. Pá carregadora, né, como o próprio nome sugere, ela vai carregar, né, material aí do início para o seu destino, né? E mostra aí no exemplo ela carregando um caminhão. Muito provavelmente esse solo aí, então ele já vai para um bota fora, né? Então, quando a gente fala bota espera, como se eu estivesse retirando esse solo daqui e deixando ele quieto aqui em um lado qualquer. E ele fica esperando para ser reutilizado novamente para algum reaterro nessa obra ou para ele ser colocado embora para um bota fora dessa sua obra, né? Pá carregadora, né? De um modo geral, se você já tem uma escavadeira, uma pá carregadora, pode ou não ter, tá? Não é necessário ter esses equipamentos, mas a função dela não é escavar, e sim a função dela é carregar, né? Como o nome aí sugere. E aí uma carinha dela aí também. E aí uma outra escavadeira.
Existem máquinas aí que são os dois, tá? Ela tem a concha da escavadeira e a concha da carregadora, tá? Um na frente, outro atrás. E aí o outro que eu queria mostrar, Bobcat, que é pequenininho, bem bonitinho ele, né? Ah, sim, usa para compactação, né? Para compactação, temos dois principais. Esse aqui, que eu acho que o nome não está falando aqui, mas é o sapinho. Popularmente conhecido como sapinho. Então, faço reaterros, aterros de camadas, de modo geral, de camadas de 30 em 30 e vou compactando aí com o meu sapinho, né? Ele vai sendo compactada essa terra. O dia todo posso deixar ela compactando lá. Os meus colaboradores da obra. Faço mais uma camada de 30, compacto novamente. Mais uma de 30, vou compactando. E assim sucessivamente até o nível que se deseja ser feita essa compactação. Ou também temos aqui, quando já chegamos num nível maior, né, o final do meu aterro, o rolo carneiro, né? Esse aqui é o rolo carneiro, que vai passando, indo para frente, para trás, para frente, para trás, compactando esse meu terreno, esse meu solo, lembrando da diretriz aí que falamos há pouco, né, que o solo nosso na área de construção civil é interessante que ele seja mais compactado. Quanto mais compactado, melhor. E para a agricultura é o contrário, né? Então devemos trabalhar sempre com esses conceitos. E aí chegamos aí no que eu queria falar hoje, né? O objetivo nosso da nossa aula de hoje é exatamente a colocação aí, fechar a conceituação aí de empolamento, de vazio, de diminuição volumétrica. E aqui a questão de corte, aterro, alguns equipamentos que tem aí que trabalham aí, vocês vão ver melhor eles na disciplina de máquinas e equipamentos que vocês têm. Mas esse era o recado que eu tinha por hoje. Perguntas? Professor, esse rolo aí, vamos falar, ele faz a parte da compactação, o que é? Compactação? Compactar isso. Exato. A função dele é exatamente essa, é fazer a compactação, né? Então ele fica indo aqui, indo para frente, para trás, para frente, para trás, e esse rolo rodando, né? Esse rolo ele vai rodando em torno do eixo ali do equipamento, e a função desse equipamento é única e exclusivamente fazer compactação do solo. O nome é rolo carneiro, professor? Sim, rolo carneiro. Beleza. Ô, Rafael, Sim. mata uma curiosidade minha, rapaz. Dentro desse rolo aí tem o quê? Dentro do rolo? Já me falaram que é água que tem dentro, outros me falaram que é só... Ele é oco, que é só o peso É só o peso. da roda de bandagem. É só o peso do equipamento mesmo. Ah, tá. É só o peso do equipamento, só que o que acontece, o rolo aqui, ele é pesado, né? Ele tem que ser um material Ele não é maciço, de ferro, denso, né? Vamos usar o termo correto, denso, para que ele desempenhe a sua função, que é exatamente compactar o solo e expulsar o ar que está inserido no solo para a atmosfera. Entendi. Agora a água eu nunca vi rolo carneiro com água dentro. Né? Não sei, é uma curiosidade mesmo. Né? Não, tranquilo. Ô, professor. Sim. Outra curiosidade, e aquele liso faz a mesma função? Não, é assim, ele é para um acabamento final, tá? Porque senão ele vai ficar aqui tudo marcado aqui com essas ranhuras, né? Que parece um casquinho de tartaruga. E muitas vezes eu preciso desse solo liso, né? E aí tem o rolo carneiro aí, que aí confesso que me foge o nome dele,
mas ele é um rolo liso, né? Que aí ele tem a função para deixar alisar, né? Alisar esse final. Então eu vou trabalhando aí com o rolo carneiro dias e dias e dias e dias e dias, e aí por final eu passo esse rolo liso aí para deixar um acabamento final, caso seja necessário por N motivos, liso. Nas obras é conhecido como rolo de chapa. Esse liso? Isso. Então tá bom, então rolo de chapa então. Perguntas? Bom, quando vocês pensam na pergunta aí, podem mandar a chamada de vocês, por favor. Professor, é uma pergunta assim, só para mim saber, só de curiosidade mesmo. Tem algum volume de terra que você tem que jogar por rolo? Você joga aquele volume de terra, compacta, joga outro, compacta ou não? Ou só pro sapinho? Boa pergunta. Eu não posso jogar volumes grandes, né, e compactar, porque o que acontece? Muitas vezes esse solo tem umidade, né? Chove na obra, a obra é o céu aberto, né? Ela tá aí, né? A indústria da construção civil, ela não é uma indústria mecânica que é tudo coberto, tudo bonitinho, tudo milimétrico. Cada dia é uma situação nova, né? Cada dia é uma nova agonia. Então, esse solo ele não vai estar bonito, assim, igual o daqui do material de apoio. Tá lindo isso aqui. Esse solo é quase modelo. Ele vai estar encharcado de água, então muitas vezes eu tenho que espalhar esse solo para que ele seque. Eu tenho que jogar pequenas camadas para fazer a sua compactação de pouco em pouco. Muitas vezes eu tenho que importar solo seco para misturar com esse solo que está extremamente saturado, úmido, para que a mistura desses dois solos ele acabe gerando aí um solo menos saturado, menos úmido, e aí sim eu consiga fazer uma compactação adequada. Existem N casos, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Quando a gente busca o conhecimento, seja de qualquer curso, no nosso caso aqui a gente está na área de construção civil, o conhecimento final ele não acaba no final do curso, né? Dentro do curso você vai ter o conhecimento básico, né? Então por isso que eu sempre instigo vocês a perguntarem, porque sempre eu vou passando a minha vivência, né? A minha vivência de vida, a minha vivência de obra, a minha experiência, né? Que eu tenho, que justamente o que me leva, o que me motiva a dar aula, a ser professor é justamente isso, né? Eu já comentei com alguns de vocês, né? Quem está entrando agora também já está descobrindo, né? Um dos motivos, o principal motivo, na realidade, que eu tenho de dar aula é justamente compartilhar o que eu tenho de experiência de vida, do que eu já estudei ou da minha área de atuação, que eu sou engenheiro de campo, né? Eu não sou engenheiro de escritório, né? Então eu tenho essa vivência, né, de campo, né? Então, uma ótima pergunta mesmo. Eu não faço uma compactação de uma vez, né? Imagine que eu tenho um desnível aí, uma altura de 1 metro para preencher, né? Esse é um buraco de 1 metro. Eu jogo 1 metro de terra e vou compactar. Não, o ideal, normativamente se falando, é de 30 em 30 ou 20 em 20. Confesso agora que me foge um pouco da memória. Mas camadas pequenas, né? E aí eu faço essa primeira camada, digamos que seja 30, 30, compacto. Uma outra de 30, compacto novamente. Uma outra de 30, compacto novamente. E assim sucessivamente. Se faz isso na prática? Sim e não, né? Se você vê que já é um solo muito bom, um solo que está pouco encharcado, pouco saturado, eu posso fazer camadas maiores e faço a compactação. Se eu vejo que é um solo muito ruim, muito encharcado, choveu no dia anterior na minha obra, aí não, né? Tenho que espalhar esse solo para que ele seque naturalmente, enfim, e cada dia uma nova agonia, né? Eu uso sempre esse termo aí, né? A indústria da construção civil ela não é engessada, não é amarrada, né? Mas claro
que a gente tem que fazer sempre essa colocação aí de uma forma atenta à nossa obra. Alguma outra colocação que vocês querem fazer? Beleza, professor. Obrigado aí pela orientação aí, tá bom? Tranquilo, Sim. professor. Mais outras perguntas? Façam, aproveitem. Eu gosto dessas perguntas aí de vivência. Aula top, professor. A aula hoje foi top, das top. Parabéns. Obrigado. Mas eu gosto de perguntas. Vocês estão meio quietos. Professor, essa compactação que você falou de 30 e 30 ou 20 e 20 é metros? Sim, metros. Aí, veja só, né? A gente tem que ter essa visão tridimensional da obra, né? Então, por exemplo, não da obra, a visão tridimensional das coisas. Quando a gente fala metro cúbico, né, eu usei aquele exemplo com vocês de um exercício em aula, né, na sala, né, por exemplo. Então eu estou lá dentro da minha sala, eu estou aqui, né, dando a aula para vocês na sala, e aí eu falo para vocês, você olha lá no canto da sua porta, você vê a altura, você vê bem no cantinho lá, você vê a altura, que é o pé direito, né, da minha sala, é a altura da minha sala. E você vê largura e você vê comprimento, né? Você está vendo, se você multiplica os três, você chega no volume, né? Um volume de ar que tem dentro da sua sala, né? Do ambiente que você está. Agora, quando eu falo aí metro, nesse caso, eu estou falando realmente de metro linear, né? Por quê? A foto não ajuda muito, mas dá para ver que isso aqui é um local alto, né? Isso aqui foi alteado. Eu também, o meu olho não ajuda muito, mas se eu não me engano, isso aqui é um poste, né? E aqui é uma rua, né? Tá dando para ver que é uma rua aqui. Então foi feito um aterro, né? Isso aqui é uma obra de um condomínio, né? Dá para ver um prédio aqui. Então, provavelmente, foi feito aí um aterro e foi feita essa construção aí alteada. Então, antes desse solo, nesse local, nessa posição, era um vazio. Foi-se colocado esse solo de pouco em pouco e compactado, de pouco em pouco e compactado, de pouco em pouco e compactado, até se chegar nessa altura que se deseja. E quando eu falo esse de pouco em pouco, aí sim, você coloca de 30 em 30 centímetros, 40 em 40 centímetros, e aí sim eu estou falando a altura, e isso é em metros. Tá? Uma das principais características que nós, que trabalhamos na área de construção civil, devemos ter, né? Nós temos que ter, eu bato sempre nessa tecla, essa questão de visão tridimensional. Né? O que eu chamo de visão tridimensional? Exatamente essa capacidade aí que temos de enxergar o que é altura, o que é largura, o que é comprimento. Se você vê um carro, né, eu uso esse exemplo aí, você vê a lateral do carro, mas você não está vendo. Ele não é só aquilo que você está vendo, né? Ele tem uma profundidade, né? Senão eu uso até aquele termo, vira o desenho da Pepa, né? Você vê as coisas só em 2D, né? E não é tudo em 3D, né? Então é sempre importante que vocês comecem a treinar essa questão da visão tridimensional de vocês. Algo mais? Não, era só isso mesmo. Os demais? Alguma colocação? Não. Nada? Nada, professor. Tudo bem explicado hoje. Show de bola. Bom, bem explicado, professor. Beleza. Perguntem, viu, gente? Eu
Eu vou encerrar a gravação aqui da aula, tá? E aí eu já falo do exercício que está lá no EAD Box, tá?